Olá, girassóis! Toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, eu sou cigana de luz nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, trazendo previsões, revelações de casos que vocês pedem. Mas não esquece, já vai deixando aqui o seu joinha, já vai deixando aqui suas críticas construtivas e suas sugestões para os próximos vídeos de amanhã, sexta-feira e da semana que vem. Todos sabem, quem escolhe são vocês o conteúdo do canal, exatamente. Vocês podem pedir casos, vocês podem pedir previsões para o Brasil e para o mundo, vocês podem pedir previsões gratuitas para vocês, enfim. O canal é de vocês. Os comentários mais pedidos ou mais curtidos sempre vêm para o ar. E vocês pediram sobre o caso no Distrito Federal, em Taguatinga, aonde 3 técnicos de enfermagem foram presos após suspeito, né, de tirarem a vida de pessoas que estavam ali internadas, uma senhora e 2 homens. Pois é, já estão presos, devidamente presos, e claro que eles cometeram um crime, todos sabemos, né? E o mandante era o rapaz, né, o Marcos Vinícius, 24 anos. Então eu estou com a energia dele, eu consegui todos os dados dele, estou com a energia dele para a gente descobrir aqui sobre essas 3 pessoas, geral sobre isso, e o de fato o que motivou, porque será que tem alguma coisa a ver com... tem muita coisa que não se pode dizer aqui, né? Vocês sabem, será que tem alguma coisa a ver com tráfico de órgãos? Será que tem alguma coisa a ver com ele receber, ter algum contato com funerária? Sei lá, o que passou na cabeça desse rapaz de 24 anos para fazer uma nhaca dessa? Né? Nhaca não posso nem usar isso. É algo tão inadmissível. É tão surreal isso, que ele e essas 2 moças também jovens, uma tem 22 e a outra tem 28 anos, né? Cometeram que não dá pra gente digerir, a gente tem que entender a motivação desse crime, não é? Então eu estou com a energia dele pra gente entender tudo isso. A energia dele é muito ruim para um rapaz tão jovem. Olha, eu tenho uma filha de 23 anos, hein? E ele tem idade para ser meu filho. E vou dizer, a energia... Esse rapaz está repleto de obsessores, espíritos zombeteiros, mas não justifica os atos. Ele está repleto, sim, acompanhado de espíritos zombeteiros e obsessores, porque a energia dele condiz com a energia dos mesmos. Ou seja, ele próprio atrai para si esses espíritos sofredores e muitas vezes maléficos. Então não é que eles induziram ele a cometer essas atrocidades, não, tá? Nananina, não, ele tá na mesma frequência de energia. Eu sempre trago aqui abordagens espirituais e explico para vocês sobre isso, tá? Energia pesada, ele é um espírito pesado, né? Eu falo, muitas pessoas estão na Terra agora, neste momento, justamente encarnados nessa transição planetária rumo à regeneração, porque são espíritos muito atrasados em matéria de evolução e estão tendo uma oportunidade de evoluírem nesse quesito. E esse rapaz teve todas as oportunidades, mesmo sendo um espírito tão atrasado em matéria de evolução. Ele nasceu com saúde, ele nasceu bonito, ele é muito bonito, ele nasceu inteligente, ou seja, ele nasceu com condições de ter uma vida digna, uma criação digna, então tudo para levá-lo à evolução espiritual. Mas parece que ele não quis essa chance não, né? Ele fez tudo o contrário. Mas vamos ver aqui, né? O que é esfera de luz, todos sabem, eu só sou um instrumento aqui, eu simplesmente revelo através das cartas o que é me permitido ver e revelar. Então vamos lá, com a permissão de vocês. 2 baralhos ciganos hoje, tá? Não tô nada, a velhinha do meu anjo da guarda tá aqui bonitinha, quietinha, fofa, tá? Não tô com nenhum ventilador ligado, nada, mas vocês podem ver a vela dele, é uma vela muito feia, tá? Muito oscilante, solta fumaça negra, olha, né? Vamos que vamos. Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento através deste baralho cigano, para trazer previsões precisas, objetivas, revelações sobre esse caso.
aonde envolve Marcos Vinícius, a qual eu estou com a energia aqui neste momento. O que motivou o crime? O que pode ser dito sobre essas atrocidades, numa geral, por favor? Me usem como instrumento. Já travou. Assim é, assim será. Ó, tão densa a energia do rapaz que as cartas grudam, né? Onde exatamente estavam, ok? Vamos lá. Peço aos mentores de luz que usem como instrumento através deste baralho cigano também. Para trazer previsões precisas, objetivas, revelações sobre o Marcos Vinícius, o que motivou essas atrocidades. E uma geral, por favor, se puderem me usar como instrumento para isso. Assim é, assim será. Graças a Deus. Não dá para embaralhar, gente. A carta trava. Olha isso. A energia do... Eu vou pôr exatamente onde estava, tá? A energia do rapaz é tão densa que eu não consigo embaralhar as minhas cartas. Elas condensam. Ó, agora caiu, tá? Vou pôr exatamente onde estava, mas elas condensam. Vou colocar exatamente onde elas estavam. Olha. Elas, né? Que minha proteção é boa, porque senão... Ainda bem que eu consegui os dados do bonito, né? Bonito por fora e podre por dentro. Para canalizar justamente direto. É o que eu falei. Quando eu consigo canalizar a energia da pessoa, eu falo para vocês, quando é caso de desaparecimento, como foi o caso que eu já trouxe aqui sobre as crianças de Bananal, é Bananal? É Bananal, né? Lá no Maranhão, eu não consegui os dados das crianças. Difícil, né? Os dados completos, eu preciso dos dados completos, data de nascimento, nome completo, data de nascimento especialmente, não consegui. Mas assim, se eu mesmo não consigo a energia da pessoa no mesmo dia, se é recente o desaparecimento, a energia ainda está muito forte do acontecimento. Então, através da energia do acontecimento, do ocorrido, eu consigo ter mais precisão, né? No que... Peraí que eu me confundi aqui. É essa aqui. Eu consigo ter mais precisão. Então, surgiu um caso que vocês queiram que a cigana faz e traga aqui a revelação, quanto antes melhor, tá? Mas no caso dele eu consegui, então não vai ter erro. Preciso, jogo. Preciso. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre falo o que eu vejo aqui nas cartas, certo? Eu interpreto e passo pra vocês mesmo assim, eu mostro as cartas pra vocês. Aliás, quem acompanha o canal da Cigana já, né, desde que criamos este canal, há 5 anos, já aprendeu a julgar o baralho cigano e tarô, né? Que eu mostro tudo e explico. Primeiro, ele não tem nenhuma doença mental. Bom, também não senti isso quando eu canalizei a energia dele, tá? Marcos Vinícius não possui uma doença mental, ele é um tremendo de um psicopata, tá? É o que eu falei antes de abrir o jogo, tá? E muitas pessoas, entre psicopatas, especialmente psicopatas, pessoas, espíritos ainda muito atrasados, estão nesta era justamente porque é a última chance que eles têm, por enquanto, em séculos, e porque agora ou a gente vai para o planeta, né, de regeneração, ou volta para um planeta, né, depois de desencarnar, mas muito mais atrasado do que a Terra, né? Então, depois só de muitos séculos que vai ter essa nova oportunidade, dependendo, né, da necessidade
evolução de cada um para reencarnar, mas vai demorar muito. Então, eles estão tendo, digamos que, uma última chance antes de muitos séculos. É o caso desse rapaz, né? Desse crápula, né? Ele é um tremendo de um psicopata de primeira. Ele tem. Eu falo que o jogo ele saiu muito preciso porque vocês podem ver aqui. Eu tenho a mesma carta ao centro do jogo. Tanto no baralho da esquerda, como no baralho da direita. Por isso que eu gosto de jogar com 2 baralhos simultaneamente. A casa da cegonha mostra alguém que tem muita capacidade, tá? Mostra alguém que consegue persuadir. Se alguém conversar com ele não vai mostrar estresse, ele não vai ficar revoltadinho, ele é um cara que ele consegue, através como um bom, né, todo típico psicopata, ele consegue seduzir, ele consegue tudo o que ele quer. Ou seja, ele não precisa lutar muito. Calma que eu vou mostrar mais pra vocês. Ai, cigana, você tá falando isso? Não, eu tô falando isso porque tá saindo nas minhas cartas. Porque eu tenho também, em ambos os jogos, e também na mesma posição. Olha isso, como o jogo é certeiro. Quando a gente canaliza a energia da pessoa. Aqui, em ambos os jogos, na mesma posição, eu tenho o cavaleiro. Toda carta, seja tarô, baralho cigano, ela tem o negativo e o positivo. Eu tenho o cavaleiro em ambos os jogos. O cavaleiro tem a ver com alguém também que vai em busca do que quer, dos seus objetivos. E ele devia ter usado essa inteligência, porque e não é através de muita luta, tá? Não, 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 não. A luta dele ele usa através das palavras, da sedução, tá? Ou seja, em qualquer entrevista ele passava. Pela postura dele, pelo conhecimento dentro da área, pela forma dele agir. Entendem onde eu estou querendo chegar? Então não pense que o hospital como eu não sei o nome do hospital, acho que Anchieta, me corrijam se eu estiver errada, teve alguma culpa na contratação desse homem, muito pelo contrário. Digamos que numa entrevista de 20, ele foi o mais que se destacou pela postura, pelo conhecimento, pela educação, pelo poder de persuasão. Então o hospital não tem culpa, tá? Posso falar que o cara é um expert tão jovem. E vou falar mais, tá? Caso esse caso não tivesse sido, e o hospital está de parabéns, porque o hospital sabia, né, que as pessoas iam ficar receosas depois de divulgado o caso, mas o próprio hospital, nós temos casos semelhantes, inclusive, eu já assisti 2 filmes nos Estados Unidos, onde um cara, que também era técnico em enfermagem, e num outro, uma enfermeira que faziam a mesma coisa. 2 casos verídicos, que eu adoro casos verídicos, né? E que tinham a mesma, o mesmo modus operandi, muito parecido, digamos, né? Não sei se eles aplicavam desinfetante, mas é muito parecido, né? Tirar a vida do paciente. E o hospital, vocês há de convir comigo, você, Girassol, que está assistindo, você há de convir que eles poderiam simplesmente tê-lo mandado embora, mediante desconfiança, e para preservar o nome do hospital. Mas, ao contrário disso, eles investigaram a fundo, descobriram, inclusive, as assistentes do mesmo, criminosas também, né? A moça de 28, que inclusive ela se diz evangélica, né? Pois é esse tipo de gente que queima os evangélicos de bem. Sabe? Esse tipo de gente que paga de evangélico, que paga de cristão, que acaba, né? Vou falar nada. A outra, 22 anos, o primeiro emprego, uma idiota, perdão a palavra. E vou falar por quê, porque o que eu vejo aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Além de terem caído na lábia dele, né? Vou dizer, viu? Mulheres.
Olhem-se no espelho todos os dias. Sejam mais você. Não permitam que uma carinha bonitinha, palavras acolhedoras e elogios falsos aos quais você querem escutar, permitam que vocês se tornem suscetíveis e vulneráveis a homens que vão te usar para vocês fazerem caca na vida de vocês. Muitas vezes vocês não vão ter uma segunda chance. E quando vocês caírem do cavalo, a queda é pesada, como é o caso dessas duas moças. Mas vamos lá, né, dando continuidade aqui. Então, vocês, tá vendo aqui? E eu vou dizer mais. Se esse homem não tivesse... Homem não, eu não posso chamá-lo de homem. Se esse ser das trevas não tivesse sido pego graças ao Hospital Anchieta, ele ia cometer muito mais crimes. Porque é o que eu falei, ele pode perder o emprego ali, ele arruma outro lá. Assim, ó. A sedução, o homem, a sedução, vocês estão vendo? A casa dos ratos, o que leva a perdas, a mortes. A casa 9, a finalização, ou seja, graças ao hospital, o que estava oculto, a carta da lua, foi descoberto. Então, por favor, não vamos julgar o hospital, muito pelo contrário, o hospital está de parabéns por ter investigado, não só investigado, né, que descobriram os 3, como também não tem mais de 3 pessoas, não tem mais pessoas, tá? O hospital está de parabéns porque eu não vejo mais pessoas envolvidas junto a ele, além dessas duas moças. Pelo menos não ali, tá? Então, o hospital está de parabéns por ter investigado e, é claro, indo atrás da polícia por conta desse crime, né? Então, eles estão de parabéns, tá? É claro que todos nós, né? Eu tenho pena dos profissionais de enfermagem, porque muita gente já tem receio, né? E aí acontece uma coisa dessa por causa de 3 babacas, né? Babacas é poucos para eles, né? Por conta desses 3 trevosos, e as pessoas vão ficar ainda mais receosas estando internadas, né? Porque vai saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Então, mas a gente não pode, os inocentes não podem pagar pelos pecadores. Eu sou muito grata, eu tenho várias comorbidades, tá? Eu vivo no pronto-socorro, é algo que vocês não sabem, tá? Quem faz parte do Clube dos Girassóis, aquela outra plataforma que não é o YouTube, lá eu falo tudo que eu posso, até da minha vida íntima, né? Todos sabem, né? Todos sabem muito sobre a minha vida íntima. Lá eu falo de um jeito, né? Aqui não. Aqui entra um público, tem muita gente que entra aqui que nem me respeita, né? Que nem me respeita, que nem respeita meu trabalho, né? Entra aqui porque não tem o que fazer da vida, né? Eu não vou ficar falando coisas íntimas da minha vida, mas eu tenho várias comorbidades, eu vivo no pronto-socorro, porque às vezes eu tenho dores tão fortes que dá vontade de bater a cabeça na parede, né? E eu sou muito grata a todas as vezes que eu internei, todas as vezes que eu operei, foram mais de 5 cirurgias em 2 anos, foram 5 cirurgias fora as internações. E eu sou muito grata à equipe de enfermagem que me trata com muito amor, né? Então a gente não pode generalizar, por favor, por conta desses 3 crápulas, tá? Mas ele ia fazer muito mais vítimas. Caso não fosse a denúncia, a investigação e a denúncia do Hospital Anchieta. Então eles estão de parabéns, tá? Outra coisa que me saiu aqui me deixou muito preocupada, muito triste, tá? Não foram só essas 3 vítimas, tá? Eu posso garantir com precisão, tá? Eu tenho a casa 33 em ambos os jogos. Ou seja, esse rapaz, ele pode ter feito ali 3 vítimas. Eu acredito que ali ele tenha feito, pelo menos pelas casas que eu vejo aqui, tá? Mas no geral, tá? Ele fez, no mínimo, pelas casas que eu tenho aqui, 33 e 33. 33 vítimas, desde o início da carreira dele. E o que mais me deixou triste, não estou falando que foi dentro do Hospital Anchieta, tá? É possível que dentro do Hospital Anchieta ele tenha feito só 3 vítimas, né? Mas fora disso,
ele fez um total de 33 vítimas. E caso vocês não saibam, segundo a numerologia cabalística, sim, porque eu também sou astróloga e numeróloga, 33 é um número muito forte, tá? E eu vejo que em outros lugares, eu falo outros lugares porque vai ter essa revelação. Casa da Carta, revelação. Casa do Urso, ele agindo como urso. Ele tirou até a vida de crianças. Sim, ele trabalhava na neonatal, não sei se nesse hospital ou em outro, mas ele tirou vida de crianças também. Então, pensava-se que ele tirou a vida ou porque o paciente, ele tinha alguma coisa contra o paciente obeso, porque os três eram acima do peso, né? Ele alegou que queria dar um conforto, uma morte digna, não posso usar esse termo, meu Deus do céu, aqui. As três pessoas, não, nada disso. Foi o simples prazer de tirar a vida. Não vejo nenhuma carta, tá? Que me remeta esse cara, o Marcos Vinícius, ter alguma aliança, algum acordo com funerária ou com negócio de órgãos. Não. Pelo menos isso me veio que absolutamente não. É prazeroso para ele. Ele quer ter o controle de tirar simplesmente o prazer de tirar vidas. Simples assim. Esse era o motivo dele agir assim. E as moçoilas, tá? Vocês estão vendo aqui a casa do cão? Ao lado da casa do coração? É a casa do cão. O cão significa lealdade, fidelidade, amizade. E uma amizade colorida também, porque vem ao lado do coração. Ou seja, ele nunca assumiu nenhum relacionamento com ambas. Para todos os efeitos, ambas eram amigas dele. Mas eu posso garantir que tinha um pouquinho mais aí. Né? Tinha um flerte, ou, no caso de uma delas, até um pouco mais. Ou seja, ele seduziu, nada justifica. Tá? Porque elas também não têm boa índole. Ok? Mas, a partir do momento que fala um negócio desse, não tem boa ainda. Ele seduziu ela com aquela sedução toda e dando a entender que poderia um dia assumir uma relação. E aí elas foram totalmente leais e fiéis, como a casa do cão diz. Você vai pedir, eu vou fazer, fofinho. Se ferraram. Estragaram a vida para sempre. Para sempre. Porque não pense que os anos vão passar após essa prisão, porque é claro que os três serão condenados, evidente, né? E que as pessoas vão esquecer porque não vão. Podem ter certeza. Acabaram com a vida de vocês. Vocês acabaram com a vida de vocês, moças. Por conta da sedução. Por isso que eu falei, mulheres, né? Sejam mais vocês, pelo amor de Deus. Bom, enfim, tá? Eu já vi que o crime, né? A polícia vai chegar à motivação do crime, que não existe motivação, a não ser totalmente crueldade e o prazer de tirar vidas. Então, menos mal, né? Não tem nada a ver, porque aí o caldo ia entornar um pouco mais, né? E ele sente prazer. Mas ele tirou a vida de no mínimo 33 pessoas, inclusive crianças, pelo que vimos aqui, em outros hospitais. E se ele não fosse descoberto graças a esse hospital, ele faria muito mais vítimas ao longo da carreira dele, que seria muito longa. Então ele já foi cortado ali, tá? E, é claro, isso tudo será divulgado pela mídia, a Casa 31 e a Casa 4. É exatamente como a cigana está dizendo e relatando aqui, tá? Mas ainda bem, né? Que, olha, eu vou dizer, é capaz que ele ainda tenha fãs na prisão, né? Eu vou dizer, porque tem louco pra tudo e tem louca pra tudo, né? Capaz ele arrumar namoradas que vão até lá, né, servir, né, a boa vontade dele, né, física. E olha, eu vou dizer para vocês, ainda bem que estamos nessa era de transição, onde está sendo feita uma limpa na Terra. Quem não está partindo, não que as pessoas todas que estejam partindo façam parte de pessoas trevosas como essa, mas as coisas estão sendo esclarecidas. 2026 é um ano onde as máscaras cairão. E ainda bem que ele foi descoberto em tempo. Porque aonde ele estivesse, ele ia seduzir mulheres, né?
tontas, né? E ia ter ajudantes para dar continuidade ao prazer de ceifar vidas, de se sentir Deus. Bom, essa foi a nossa previsão de hoje. Não esquece, mais uma vez eu peço, por favorzinho, ajude o canal aqui da Cigana junto ao algoritmo do YouTube e, é claro, receba notificações dos próximos vídeos, tá bom? Eu deixo a todos vocês, eu vou dispensar a energia desse cara, dispersar, né? Porque a gente não só canaliza, a gente dispersa, né? Porque eu vou dizer, viu, pelo amor, né? Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai do Céu, nosso Criador e nosso Mestre Jesus estejam presentes no coração, na vida, nas atitudes de cada um de vocês. Até amanhã, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, porque a gente precisa nesse mundo que estamos em gratidão, gratidão, gratidão. Optcha!